Exatamente que tá aí no título. Você é uma ameaça. Bom, Yusuke Pio aqui, como sempre, né, cara, nesse canal maravilhoso. E hoje eu tava lendo um artigo do Rollo Tomassi. Pra quem não sabe, eu anunciei lá no grupo do Telegram. Eu posto algumas mensagens anunciando uma coisinha a mais ou menos. Eu vou fazer uma série futuramente lendo os artigos do Rolo Tomassi, lá do site dele, lá dos primeiros anos. Vai ser uma coisa bem legal. Vou traduzi-los. Para quem não sabe, o Rolo Tomassi, né, The Godfather of Red Pill, né, então o padrinho da Red Pill, ele é um cara muito importante nesse meio. O termo Red Pill, inclusive, ele foi um dos caras pioneiros. Eu não sei se ele foi inventor. Eu lembro que eu assisti algumas lives dele. E ele se autodenominava, né, o cara que inventou, que fez esse termo. Hoje eu não gosto tanto do conteúdo dele, porém o conteúdo dele no começo, nos primeiros anos, ali 2010, 2013, eram maravilhosos. Entendeu? Tem muita coisa útil, mas ele é o começo, né? É o Red Pill, né? O Red Pillars, né? Eles são muito iniciais, né? Nesse conceito. Iniciais em questão assim, a análise deles são perfeitas, mas a solução deles é né? Pessoalmente, eu e o Sukipio eu acho uma bosta, mas assim, as análises são perfeitas. Eles fizeram um trabalho importantíssimo, dando foco aí ao Rolo Tomassi, que tem um papel fundamental nesse meio aí. Fundamental, tem muito miguital, tem muita gente de bolhas variadas aí que usam sabe, os dados desse cara, usa, sabe, as bases assim desse cara. Então vamos comentar aqui um pouco do que eu falei aqui no começo. Você é uma ameaça. Pois é, por que você é uma ameaça, né? O que eu quero dizer com isso daí? Quando você adentra o meio Red Pill, o meio militar, até qualquer meio desses assuntos, na verdade eu acho que o único que não ameaça mesmo, talvez seja até um incel. Eu acredito que esse meio aí não, honestamente, ninguém vai se sentir ameaçado, a não ser questão de medo mesmo, medo de achar bizarro. Porém, o que eu tô falando é que você é uma ameaça. Quando você adentra os meios Red Pill, você começa a mudar o seu pensamento. Certas coisas que você estava suscetível, você vai começar a tomar mais cuidado. Então, por exemplo, você vai começar a sair de certas furadas de relacionamento. Você vai começar a desenvolver amor próprio. Você vai começar a desenvolver muita coisa boa, entendeu? Na sua vida. Então, por exemplo, se uma mulher te tratasse mal antigamente, talvez você suportaria, você daria uma insistida. E quando você começa a consumir conteúdos Red Pill, a sua chance de você dar uma atenção para esse tipo de pessoa que te trata mal, ela diminui muito drasticamente, né? Porque você aprende que você não pode se meter nesse tipo de situação, porque é só prejuízo. Você começa a entender o porquê que essa situação ela como que eu posso dizer, harmful, né? Eu esqueci essa poça, é prejudicial, acho que é assim, né? Prejudicial você batendo na mesma tecla, falando que os homens, elas usam várias técnicas, eu vou mencionar algumas aqui que elas fazem para inibir esses conteúdos Red Pill, que elas fazem para inibir muita coisa. Uma delas, né, principais é o shaming. Isso daí vocês vão escutar bastante. Shaming é a questão de envergonhamento. Ela sempre vai tentar envergonhar você, falar, não, você é um frustrado, você é gay, é por isso que você tá com esses conteúdos, é por isso que você fala essas coisas. Na verdade, você nunca viu uma mulher pelada. Você vai ver isso aí no Twitter, né? Bastante. Elas falando assim, você nunca viu uma mulher pelada, você nunca viu um peitinho, você nunca pegou num peitinho, por isso que você tá falando isso daí. Entendeu? Então, sempre você vai ver esses argumentos. Ad hominem, vai ter muito ad hominem. Você é um frouxo, você é feio, por isso você tá falando isso. Elas sempre vão tentar desqualificar você nesse quesito. Porque não existe argumento lógico e outra coisa. É uma ameaça muito grande ao imperativo que elas têm. O imperativo de simplesmente,
né? Vamos até começar pelo começo aqui. Por que que você é exatamente ameaça, né? Primeiro, a mulher pensa que a experiência dela como ser humano é geral, serve para todo mundo, serve para os dois sexos. Se você fazer pergunta para as mulheres aí, se você fosse um homem durante um tempo, o que que você faria? Ela fala assim, não, eu comeria um monte de mulher. Para quem é homem, cara, sabe que a vida do homem médio, né, na maioria, não é dessa forma que funciona, né? A gente não sai comendo um monte de mulher por aí. A gente não é famosão, não tem 30 mulheres por metro quadrado aí pra você comer. Mas elas têm essa visão distorcida. E quando você apresenta para ela quando você apresenta para ela de que a visão dela não é única, que na verdade tem outra visão, tem a visão masculina, você simplesmente acaba quebrando totalmente as pernas dela. Por quê? As pessoas ensinam para elas que a sociedade é igual. Não existe diferença entre homem e mulher. Não existe, são só detalhes. Essas diferenças elas nem são tão significantes. E quando você apresenta para ela que, olha, na verdade, nós somos diferentes, e na verdade os homens eles passam por tal situação, você simplesmente está pegando e incomodando algo pessoal dela, entendeu? Você está simplesmente afetando algo pessoal dela, você está estragando um plano pessoal, você está estragando uma visão pessoal dela. E lembrando-se que as mulheres elas sempre analisam as coisas de forma oposta dos homens. Por exemplo, quando os homens analisam alguma questão política, alguma questão social, a gente analisa do macro para o micro. Então, tem homens aí de várias etnias aqui nesse canal, de várias aparências, e quando nós falamos aqui de questão de homens e tudo mais, a gente pensa no homem ao todo. A gente não pensa no homem branco, a gente não pensa no homem negro, a gente não pensa no homem indígena, no homem asiático. A gente pensa no homem em geral, na experiência homem em geral. A gente pega a média do negócio. E depois a gente vai levando esses aspectos para o micro, né? Até a gente, até o nosso indivíduo. Então é dificilmente um homem vai pegar e levar algo para o pessoal. Enquanto que as indagações, as, os questionamentos, da Red Pill, elas levam muito para o pessoal, porque a análise delas é oposta. A análise delas é do micro para o macro. Então, quando você fala quando você questiona o porquê que a mulher assume, né? Por que a mulher corre atrás de um cafajeste? E você explica aquilo, né? A Red Pill explica o porquê que ela corre atrás desse cara. Por que ela mente falando que gosta do bonzinho, na verdade se relaciona com um cara totalmente oposto. Você simplesmente está afetando não ao macro dela. Ela não está pensando de forma macro, você está afetando ela diretamente. Ela leva isso pro pessoal. Pessoal, lembre-se disso aí, ó. Toda vez que você falar alguma coisa sobre mulheres, para qualquer mulher que seja, ela vai pensar que você está falando diretamente sobre ela. Eu lembro de uma cena muito engraçada que eu não sei qual a discussão que eu tava entre família. E assim, eu falei, sabe, de forma bem assim, eufemística, vamos assim dizer, que eu não ficaria com uma mulher com filho, não porque eu tinha problema com o fato dela ter filho, mas é porque eu não tinha paciência com criança e que eu não queria tratar mal, né? A criança que eu não gostaria de mulher com filho nenhum, não. Eu lembro que uma tia minha, uma parente minha, se sentiu assim incomodada com esse comentário, sendo que assim, essa minha tia, ela já era casada e ela já tinha, sei lá, seus 60 e poucos anos, sabe? Então assim, como que uma mulher de 60 e poucos anos que não se encaixa de forma nenhuma nesse exemplo, tipo assim, a minha tia não vai casar comigo, né? Porque ela é minha tia. E assim, a diferença de idade é gigante, ela já tá casada, já tá realizada, já tá com os filhos dela, tá tudo se resolvido. E por que que uma mulher sabe, assim, se incomodaria com um comentário desse? Sabe, eu acho que até certos homens, assim, eu acho que o homem não se incomoda tanto com isso, mas você vai ver que o homem se sente meio patético quando ele vê um velho se importando com a vida alheia, né? Principalmente a vida de uma mulher alheia. Ah, se a mulher falar assim, ah, não, eu não vou ficar com um homem tal, eu não vou ficar com um homem que é grosso, sei lá, um homem de tal perfil. O homem que já tá casado, o homem que já tá resolvido, ele só dá risada e fala, ufa, sorte que eu não sou dessa época, sorte que eu sou velho e eu casei com a minha véia lá e tô bem, entendeu?
Enquanto que a mulher mais velha, ela se sente ofendida, ela meio que sente que aquele comentário, aquele questionamento foi direcionado diretamente a ela, entendeu? Foi diretamente a ela, mesmo ela tendo uma idade avançada, não se encaixando de forma nenhuma naquele exemplo. Você vai observar isso daí com todas as mulheres, entendeu? Quando você fala assim, as mulheres mentem quantos parceiros elas transaram, não sei, isso dando um exemplo, você vai ver a mulher prontamente já com essa resposta, eu não. É a primeira resposta que a mulher vai fazer, eu não. Já percebeu? Toda mulher ela tem quase isso daí, esse programa na cabeça dela de eu não. E sendo que você não falou nada sobre ela. Tipo assim, e você, um questionamento que você quebra esse tipo de mulher é o seguinte: tá, mas todos os homens vão casar com você? Ou melhor, você já não namora? Ela vai falar, eu namoro. Então, então não é útil para ninguém. Você é uma exceção, você é uma só. Enquanto que existe uma certa maioria. Entendeu? Então existe essa questão dela estar pensando que aquele comentário, aquele questionamento, aquela afirmação sobre uma certa maioria é sobre ela, exatamente. Então ela já vem prontamente. É como se você mencionasse o nome dela, né? É como se você falasse assim: a Josefina transa com todo mundo e ela mente. É como se você estivesse falando o nome dela exatamente assim. Ela não consegue entender a visão do macro primeiro. Você está comentando sobre o todo e você não está mencionando as exceções. Entendeu? Da mesma forma que, óbvio que se você falar que toda mulher, né, toda mulher mente, você, obviamente essa pessoa vai se sentir ofendida porque você está mencionando todo. Exemplos, os homens se sentem ofendidos quando uma mulher fala que todo homem é sei lá, é violento, ou todo homem comete certo tipo de crime. Aí o cara vai chegar lá embaixo nos comentários e vai falar, mas nem todo. Entendeu? Agora, se ela fala assim, os homens mentem, a maioria dos homens fazem tal coisa, o cara não vai nem ligar 90% das vezes, porque se ele não se encaixa naquele exemplo, para que ele vai se importar? Entendeu? Por que ele vai se importando com uma estatística de que ele não faz parte? E no caso dela, ela simplesmente se sente ofendida. Certo, voltando ao assunto principal do vídeo. Quando você demonstra que você é uma ameaça a essas pessoas, quando você é uma ameaça a esse reinado delas, né? Tá ligado? Quando você demonstra todo esse tipo de coisa, esse tipo de conhecimento, ela se sente no exemplo, ela se sente ali na pele daquela coisa, entendeu? Como se ela estivesse fazendo parte daquilo tudo, entendeu? Então, quando você fala assim, eu não me relacionaria com uma mãe solteira porque eu não gosto de criança ou porque eu não tenho filhos, então eu não gostaria de ter esse problema. É como se você estivesse falando dela exatamente. E outra coisa, ela pensa diretamente que aquilo vai afetar ela. O fato de questionar, o fato de duvidar, o fato de você demonstrar uma outra visão sobre aquela situação afeta na visão dela. Você já percebeu que há certas pessoas que elas não aceitam que você tenha outra visão? O fato de você ter uma opinião diferente afeta ela diretamente? Só de você ter a sua visão, aquilo não vai modificar a vida dela em forma alguma. Entendeu? Ela se incomoda, ela não. Pra piorar, você vai ver isso muito isso é uma atitude muito feminina. Só o fato de você ter essa opinião vai fazer ela querer eliminar você da existência da Terra. Vai fazer você querer você eliminado, entendeu? Ela vai querer excluir você, ela vai querer desgraçar a sua vida, vai querer perturbar você só pelo fato de você ter sua opinião. Mesmo que ela não vá namorar com você, mesmo que ela não tenha relação amorosa, mesmo que ela não tenha interesse nenhum, mas só o fato de você questionar faz ela pensar assim: e se as outras pessoas questionarem? E se os outros homens, se os outros homens começarem a pensar assim? Se ele conversar com os amigos dele e os amigos dele começar a pensar dessa forma? Entendeu? Ela vai começar a entrar em pânico só do fato de uma possibilidade maluca na cabeça dela de todos os homens, possivelmente, entre aspas, se converterem a esse tipo de visão. Eu falo, mas e se todos os homens se tornarem Red Pill? Por isso que elas saem matando desesperadamente. Eu não vejo nenhum homem na internet, em canais feministas,
Canais feministas, até no Twitter eu vejo algum outro perturbando. Mas em canais feministas comentando uma penca de coisa, uma penca, fazendo vídeo e falando, olha só como essa mulher pensa. O homem ele não tá ameaçado, o homem não se sente ameaçado da forma que a mulher pensa. Ele não tá querendo proibir que a mulher pense dessa forma. Ele fala, a causa desse pensamento aqui, sabe, é o feminismo, ou alguns têm até um pensamento mais evoluído, esse aqui é o mulherismo. Elas já são assim. Eles não estão querendo proibir, eles não se sentem incomodados delas pensarem dessa forma. Elas estão vivendo, eles só estão vivendo, eles estão comentando, falam, elas pensam dessa forma, é ruim que elas pensem dessa forma. Mas o fato delas pensarem, o fato delas disseminar essa mensagem entre elas, de forma alguma que é incômodo. Você vê um monte de mulher falando um monte de absurdo, um monte de fórum feminino, e os homens não sabem nem a existência desses fóruns. Eles não sabem nem a existência de muita coisa, entendeu? Desses fóruns, desse tipo de gente, sabe? Então o homem ele tá totalmente alheio, entendeu? Ele não se preocupa com isso. E a mulher, ela trata você como uma verdadeira ameaça. Então toda vez que você demonstrar pensamentos que ela julga como red pill, ela vai se sentir ameaçada. Eu lembro até de um episódio aqui que aconteceu na minha vida, onde que eu falei para uma pessoa de forma bem assim, bem joguei no ar. Que tava até saindo com essa pessoa e eu falei assim para ela, olha, eu acredito que eu seja um pouco diferente, né? Porque o fato da mulher ser só uma mulher não faz valer a coisa valer a pena. Ela tem que ser uma pessoa legal, né? E eu falei, não é questão de dinheiro, não é questão de ela ser gostosa, não é questão nada disso, ela é só ser uma boa companhia, ser uma pessoa agradável. Então, ela ser mulher, ela dar, não é o suficiente, né? Ela tem que ser uma boa companhia, tem que ser uma pessoa agradável. Essa mulher me olhou com uma cara, como se eu estivesse falando uma heresia. E ela falou assim, eu não sei não, hein? Você tá com uns pensamentos muito esquisitos. Foi isso que ela falou. Com os pensamentos. E até ela mencionou, né? Mesmo assim, sem saber que eu fazia parte ou coisa do gênero. Ela falou, você tá com uns pensamentos meio red pill, meio maluco. Eu falei, como assim? E aí eu dei o argumento que escapou totalmente dessa visão dela, né? Que assim, ela veio me acusando, se sentindo totalmente ameaçada. Foi justamente isso. E eu perguntei pra ela, falei assim, mas pra você, um cara ser homem e trepar com você é o suficiente pra você gostar dele? Aí ela falou, não. Ele tem que ser um cara legal, tem que ser um cara agradável. Eu falei, mas eu tô falando a mesma coisa. Eu falei assim, a gente não tá aqui junto porque a gente não se gostou porque nós dois não somos agradáveis um ao outro? Sim. Eu falei, então, o que eu falei que é de tão red pill, né? Até de uma desconversada. Eu falei, o que eu falei que é tão de red pill, é tão ofensivo? E é óbvio que momento, né, Ryan, ela faz isso, daí fez ela coçar a cabeça, porque eu simplesmente provei pra ela que isso não era nem um argumento red pill, tanto, era quase senso comum, né? Então, simplesmente ela coçou a cabeça e falou, e ficou quieta, não teve muito o que fazer, mas para você ter ideia que o fato do questionamento do homem pensar, olha, talvez eu não queira uma mulher chata do meu lado. Faz ela pensar o seguinte: eu vou perder o direito de ser chata. Na cabeça dela, ela já pensa dessa forma: eu vou perder o direito de ser chata. Ou assim, como ele tá conseguindo duvidar de que as mulheres são chatas? Não, a realidade não é essa. É como se você estivesse sendo um verdadeiro negacionista da realidade. Então ela tem esse pensamento. Ao mesmo tempo de que você está negando a realidade, de que você está falando uma coisa totalmente absurda, que a verdade é única, entendeu? De que não, você tem que aceitar o fato da mulher, porque as coisas são assim, ponto. Você tem que aceitar uma mulher chata, mas por que eu tenho que aceitar? Ah, porque é assim, e ponto, e cala a boca aí, entendeu? É quase dessa forma, autoritária. Ou ela vai pensar que, que aquela atitude, aquele pensamento vai afetar diretamente a ela. Então, espero que tenha ficado bem explicado o porquê que você é uma ameaça a esse pessoal. E a dica que eu tenho para vocês é muito óbvia. Nunca expressem a sua opinião para as pessoas. Nunca fale para uma mulher uma opinião polêmica, nunca fale para uma mulher. Sempre se finja de otário, sempre se finge de bobo. Entendeu? O mais importante
entendeu? Você se, sabe, sempre se fingir, entendeu? É, sabe? Então, nunca pegue e joga real, viu? Se você jogar real, se você já jogar, fala, não, eu não fico com mulher dessa forma, não, eu não fico com mulher de forma X, ela já vai se sentir ameaçada. Pode ser a coisa mais boba, cara. Ela pode ser uma mulher casada, pode ser uma mulher com filhos. E você fala assim, ela vai estar na faixa dos seus 30 e poucos anos, e você fala assim, eu não vou querer casar com uma mulher acima dos 35, sei lá, dos 30 e poucos. Essa mulher que está casada, essa mulher que está com filho, essa mulher que está com a vida resolvida, com o marido, né, que ela julga perfeito, ela vai se sentir ofendida por esse comentário, sendo que esse comentário não vai afetar nem nada na vida dela. Mas só do fato dela pensar de que você está questionando talvez uma verdade absoluta na cabeça dela, entendeu? A visão dela, só de você estar questionando a visão dela. E para piorar, na cabeça delas de doida, essa decisão sua, esse pensamento seu, afetaria a vida dela diretamente, faz simplesmente ela pirar. É como se você estivesse falando dela, exatamente. Aí você vai escutar a sagrada. Mas eu não. Entendeu? Mesmo ela sendo casada, vai ter. Nossa, quanto você vai ver? Você vai falar assim, nossa, a maioria das mulheres tem atitude X. E aí ela vai falar, ah, mas eu não. Entendeu? E até, ó, se você vê um homem usando esse tipo de argumento, falando, mas eu não, pelo amor de Deus, viu? Fala pro seu amigo aí parar de usar essa bosta. Porque é um argumento totalmente imbecil, mas eu não. A gente puxa pela maioria, a gente puxa pela exceção. É como se essa pessoa que estivesse falando esse argumento, ela fosse casar com todo mundo. Ela fosse vários indivíduos, ela vai casar com todo mundo. Entendeu? Então, lembre-se disso. Lembre-se que você, nesse quesito, nunca discuta com mulher sobre esses assuntos. Nesse tipo de assunto, você pode soltar uma palhinha bem leve, como: você quer casar? Ah, não sei, eu acho que eu vivo melhor solteiro. Ou melhor, você pode até mentir, falar que tá procurando a menina dos seus sonhos, mas por enquanto você não achou, entendeu? Então você pode falar várias opções, entendeu? Você pode falar várias coisas, mas sabendo que para essas pessoas você é uma ameaça. O seu pensamento é uma ameaça, mesmo que você não esteja fazendo absolutamente nada, esteja parado, esteja quieto, simplesmente você é uma ameaça. Beleza, pessoal? Valeu aí por ter escutado o vídeo, dê like aí, entre no grupo do Telegram e agradeço aí mais pela atenção de vocês e até mais.